Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos naquele encontro, de ensino que nós fazemos uma vez por mês. E nós vamos dar continuidade à palavra do mês passado, que é em Marcos capítulo 13, versículos do 5 em diante. Eu quero agradecer a sua vida por você ter acessado a plataforma da Eduz para nos dar oportunidade de continuarmos pregando a palavra, porque você comprou o livro, você entrou no WhatsApp e pediu o link, da Bortoleto, que também nos ajuda aqui com a manutenção do Jesus na Rua. Isso tudo são coisas, meus queridos, que você compra e você faz um uso prático. Você não precisa fazer doação para o Jesus na Rua. Você compra um livro, e você lê esse livro, você cresce, você compra um perfume, você usa esse perfume e você vai tendo esta oportunidade de ajudar sem necessariamente você doar. Você faz a ajuda ao Jesus na Rua, mas você recebe um produto que você comprou. Então, é dessa forma que nós pedimos que você nos ajude. Compre esses produtos. São produtos que você vai usar, são de alto nível, muito boa qualidade. Então, nos ajude com essa oportunidade. Muito bem, meus queridos. Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para que traga para nós uma oportunidade de crescimento no dia que se chama hoje, para que nós possamos ser agraciados, Pai, com a Tua palavra, com a Tua direção, com o Teu conforto, com o Teu consolo nas nossas vidas, para que nós possamos dar continuidade, Pai, na pregação da Tua palavra, na pregação do Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus, a partir do versículo 5, diz assim: Jesus nos profetizou que essas coisas aconteceriam, e elas aconteceram exatamente como ele disse que haveria de acontecer. Então, se ele acertou nessas coisas, então ele também está certo quando ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar em guerra. Então, os sinais servem para nos assegurar da veracidade das palavras do nosso Mestre. Começam as guerras por aí que foram preditas por ele. Ele disse isso numa época em que tinha paz. Porque se levantará nação contra nação. O versículo 8. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Lucas acrescenta
pestes e a gente pensa na pandemia, essas coisas são o princípio das dores. Lembra da analogia da mulher grávida? Ele diz: isso é o princípio, é o começo das dores, não é o fim. Não chegou a hora de dar à luz ainda. Isso é o princípio das dores de parto. Continuando, verso 6. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de reis, de governadores e reis, para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Primeiro sinal que Jesus Cristo disse foi o surgimento de falsos mestres. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Também aconteceu. As pessoas vão perseguir vocês. A perseguição dos discípulos de Cristo numa época em que não parecia impossível. Por que as pessoas iriam perseguir os discípulos de um galileu, de um homem que morreu crucificado pelos romanos, rejeitado pela liderança judaica, que tinha somente 11 discípulos acovardados, fechados numa sala, com medo dos judeus. Perseguição porque eles não representavam ameaça nenhuma. Na realidade, eles não representavam nada. Então, numa época em que a fé em Cristo não representava ameaça nenhuma e não tinha a menor possibilidade de que virasse a maior religião do planeta, como é hoje, Jesus disse: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Vocês são levados diante dos reis e dos governadores. Volto a dizer, ou ele era um visionário, ou ele sabia o que estava dizendo. E eu fico com a segunda parte. Ele sabia o que estava dizendo. Porque a última coisa que se poderia pensar é que o cristianismo chegaria a um tamanho e a uma importância e uma influência tal que os reis e governadores iriam dizer: vem cá, traz esse pessoal para cá. Que movimento é esse? É esse aí. Porque vocês estão fazendo tanto alvoroço e criando tanta confusão? Em que é que vocês acreditam? Numa época quando isso parecia impossível, Jesus profetizou que os seus discípulos seriam perseguidos. Mas ele deu um consolo. Ele disse: não se preocupem, o Espírito Santo vai ajudar vocês na hora de vocês se defenderem diante dos reis, dos governadores, diante dos juízes e dos tribunais.
e das sinagogas, onde vocês serão levados. É claro, esse texto aqui tem uma promessa da ajuda do Espírito Santo, que não deve ser usada para o pessoal dizer: nós não precisamos estudar a Bíblia. Na hora de pregar é só abrir a Bíblia em qualquer lugar e o Espírito Santo vai dar a você a palavra para que você pregue, para que você fale. Não é nada disso, meus queridos. Você diz: mas apóstolo, mas o senhor não está pregando aí de improviso? Não. Esse texto eu já fiz sermões sobre ele, já estudei muito esse texto. Então não é improviso. Eu estudei a palavra. E já meditei, já dividi. E temos oportunidade de pregar em vários lugares. Então não é da forma equivocada. Eu não acho que essa promessa do Espírito Santo ajudar o pregador é motivo para o pregador ser preguiçoso, despreparado e displicente. E ele vir para a igreja para falar o que der na cabeça, como em algumas igrejas é estimulado, mas o pregador precisa estar pronto para isso, porque essa promessa aqui é para quando você estiver preso. Quando você estiver preso e for levado para se defender, aí tudo bem, você não tem condições. O Espírito Santo vai ajudar você. Mas se você pode estudar, se preparar, então é isso que Deus quer que você faça. É necessário. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores. E desde que Jesus falou isso, o cristianismo passou a ser, de fato, perseguido. É a religião mais perseguida do mundo. É preciso que a gente entenda isso, que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Anualmente, milhares de cristãos são mortos pela sua fé, presos, açoitados, perseguidos. Existe a perseguição simbólica, que é aquela perseguição que é feita silenciosa, usando o Estado, usando o direito, usando a força civil e por aí vai. Essas coisas, disse Jesus, são o princípio das dores. Verso 11: quando, pois, levarem vocês para os entregarem, não se preocupem com o que vocês vão falar, vão dizer, mas digam o que for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo é que falará com vocês. O Senhor Jesus fecha o terceiro sinal. O quarto é a divisão que vai haver entre famílias. No verso 12, um irmão entregará à morte outro irmão. O pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele
que, porém, ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus profetizou que ele se tornaria tão importante que a pessoa dele seria tão influente que pessoas haveriam de amá-lo mais do que a sua própria família, e que estariam dispostos, inclusive, a morrerem. Aqueles que eram contra Jesus, a entregarem os discípulos de Jesus, mesmo com laços de parentesco, laços familiares. Mais uma vez, Jesus profetiza uma coisa que parecia impossível naquela época: que pessoas o amariam de tal forma que dariam a ele o primeiro lugar na sua vida, inclusive mais do que a sua própria família, a ponto de que os próprios familiares seriam os primeiros a perseguirem. Nós somos perseguidos dentro das casas, meus queridos. O pai entregando o filho para ser morto por conta da fé e vice-versa. Neste momento, Jesus aponta para a lealdade, fidelidade, amor e compromisso que a sua pessoa haveria de levantar entre os seus seguidores, a ponto disso aqui acontecer na vida daquelas pessoas. Então, não pense que o fato de você ser cristão vai resolver problemas de relacionamento na sua família. Talvez piore até. É comum isso acontecer. Talvez piore muito esta situação. E não são poucos os que estão aqui nesta oportunidade, nesta noite, que sofrem por conta de perseguição de familiares, exatamente por causa do nome de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que, às vezes, do verso 13, o Senhor Jesus disse que aquele que ficar firme até o fim, este será salvo. Se você permanecer firme até o fim, este será salvo. Ele estava se referindo ao fato de que no verso 12, ele diz: "A filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão." Morrer por Cristo era muito comum no século I. Morrer por Cristo, os mártires, eles são considerados a sementeira da igreja, nas palavras de um pai da igreja, porque o sangue deles irrigou o chão do Coliseu em Roma. Foram entregues aos leões, foram decapitados à espada, foram crucificados. A areia do Coliseu era tingida de vermelho com o sangue dos mártires que estiveram ali. Se você fosse cristão naquela época, havia uma possibilidade muito grande de que você fosse morto, especialmente depois
da ascensão do Império Romano, do imperador Nero, meados da década de 60 depois de Cristo. Havia chance de você pudesse ser preso e lançado aos leões na arena. E é preciso, embora nós costumamos elogiar, louvar, engrandecer os mártires, porque não foram poucos os que morreram fiéis até o fim, gente queimada, feito tocha lá em Roma, que não abriu mão, gente que tinha grupos que eram levados de mártires, que eram levados para a arena para ser comido pelos leões. Eles entravam cantando. E a cantoria deles era tão alta e tão alegre que os romanos cortavam a língua deles antes de eles entrarem na arena, para que eles não pudessem cantar. Entravam cantando e louvando a Deus, mas agora não podiam mais cantar. Muitos morreram na fé. Mas o outro lado da história é que houve muitos também que na hora de entrarem na arena, eles disseram: eu prefiro a vida. E apostataram, eles abandonaram a fé em Cristo Jesus. Essa história também precisa ser contada, porque nem todo mundo tinha condições de enfrentar um leão, uma cruz ou uma espada, uma fogueira e ainda continuar firme na fé em Cristo Jesus. Que Deus julgue aqueles que fizeram isso, porque nós não temos condições de saber se eram realmente crentes e na hora da verdade eles se acovardaram, ou então eles preferiram apostatar de Jesus, finalmente, para poder salvar a sua própria vida. É necessário, meus queridos, que nós façamos. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele que ficar firme até o fim aqui é o martírio. O contexto aponta para isso. E o fim aqui é o martírio. É aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Mas, apóstolo, e a gente não ensina que a segurança da salvação não é uma coisa de Deus, que Deus nos deu? Não é Deus quem faz isso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o último ponto do calvinismo. Perseverança dos santos. Deus sustenta aqueles que são seus. É verdade, Deus sustenta aqueles que são seus. Mas os seus, sabendo disso, devem perseverar na fé, utilizando os meios que Deus deixou para que isso seja
Para que isso aconteça, oração, comunhão, leitura da Bíblia, meditação, participação na vida comunitária do povo de Deus, para o fortalecimento mútuo da fé. Se você começa a relaxar os meios de graça, aqueles meios que Deus deixou para fortalecer a sua fé, e vier uma perseguição sobre a sua vida, eu não sei o que vai acontecer com você. Eu não sei o quão forte você estará para enfrentar o carrasco, para enfrentar a prisão ou para enfrentar aí os processos ou, enfim, toda a adversidade que isso pode causar na sua vida. O que ficar firme até o fim, este será salvo. Jesus aqui, então, ele dá, a primeira parte do sermão dele, aqui é chamado de sermão escatológico, onde ele define aquilo que ele mesmo chamou de o princípio das dores. É necessário, meu querido, que você ouça, porque ele diz, ainda não é o fim. O verso 10 diz assim: é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações da terra. Ora, mais uma vez, pense nisso. Jesus, com um grupinho de 11 pessoas, no alto do Monte das Oliveiras, ele dizendo, um dia o meu nome vai ser anunciado em todas as nações da terra. Era loucura aquilo ali que ele estava dizendo. Ou ele era o Filho de Deus, que sabia todas as coisas. Um dia meu nome vai ser anunciado como o único Salvador ao mundo inteiro. É necessário, meus queridos, que você lembre disso. Quando Jesus disse no alto do Monte das Oliveiras, prestes a ser traído, isso aqui é na semana que Judas vai trair ele. E negado por Pedro e abandonado pelos outros 10. Traído por Judas, negado por Pedro e traído e abandonado pelos outros 10. Era necessário que o evangelho fosse pregado a todas as nações da terra. Quando a gente olha para essa passagem, a gente não quer dizer que o evangelho tem que ser pregado, que toda pessoa no planeta, num determinado momento, tem que ter ouvido o evangelho para que Cristo volte. Isso nunca vai acontecer, não tem como acontecer. Humanamente falando, isso é impossível. Você está, nesse exato momento, deve estar nascendo aí uns 300 mil bebês no mundo. E esses bebês não têm condições de ouvir. Então, qualquer momento que o Jesus voltar, sempre vai ter gente que nunca ouviu falar nele e que não vai ter condições de ouvir, a não ser nos próximos 4 ou 5 anos. Então, a interpretação melhor desse versículo, entendendo que a palavra nações significa etnias, então é
o sentido é esse, que o evangelho será pregado a todas as etnias, não a cada membro dessa etnia, mas que representantes de todas as raças e povos terão ouvido o evangelho. O evangelho terá sido pregado aos povos, não quer dizer a cada indivíduo, mas às diferentes nacionalidades, etnias, raças, tribos, povos e nações que existem no mundo, línguas que existem no mundo. Nesse sentido, o evangelho avança. Desde que Jesus falou isso, a igreja se envolveu num trabalho agressivo de evangelização, tradução da Bíblia, porções do Evangelho, missionários que vão ao mundo, a lugares, aprender uma nova língua para anunciar Cristo e assim por diante. Isso tem continuado, tem sido de contínuo até o dia de hoje, sem mostrar sinais de abatimento. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Depois de falar do princípio das dores e dar esses sinais aqui, falso profeta, guerras, terremotos, fomes, pestes, perseguição à igreja, ódio da família, martírio de inocentes. Depois de falar sobre todas essas coisas que têm acontecido nos últimos 2000 anos, não é uma coisa que só está acontecendo hoje, está acontecendo há 2000 anos na história da igreja. Jesus fala agora da próxima parte que ele chama de a grande tribulação, do verso 14 em diante. Ouçam: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação se assentado onde não deve estar, quem lê entenda. Eu poderia até dizer, o problema agora é de vocês. Vocês que entendem isso aí. Mas então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, tão grande tribulação, marque essas palavras aí, esses dias serão de tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhe, aqui está o Cristo, olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios
para enganar, se possível, os próprios eleitos, esteja de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês, e ainda não será o fim. Então vamos olhar o que Deus está falando aqui, à luz daquele segundo pressuposto da profecia que eu falei para vocês. Ele está falando de dois eventos como se fosse um só. Ele está falando da destruição de Jerusalém e está falando da grande tribulação, um momento que antecede a sua vinda. É aquele momento do parto. Chegou a hora que a mulher, as contrações estão já indicando que o menino vai nascer a qualquer momento. Então, Jesus está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Uma é a destruição de Jerusalém, que ele predisse, que o discípulo perguntou, e a outra é a respeito da vinda dele, os sinais que antecediam a sua vinda. Está tudo num pacote só. Nesse momento nós vamos olhar isso aqui. Vamos lá. Verso 14. Quando vocês virem o abominável da desolação, aqui é uma referência ao profeta Daniel. O profeta Daniel profetizou que se levantaria um abominável da desolação e sentaria no templo de Deus, interromperia o sacrifício e levantaria contra o povo de Deus. Então Jesus diz: quando vocês virem isso acontecer, quem lhe entenda tem que entender Daniel para poder perceber isso aqui que nós estamos falando. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Melhor interpretação disso aqui, Jesus está dizendo aos seus discípulos. Ele está falando da invasão de Jerusalém pelos romanos nos anos 70. Aqui, os romanos são o cumprimento da profecia do abominável da desolação. Eles vieram, entraram na Cidade Santa, destruíram o templo, destruíram o altar e implantaram ali a bandeira do imperador. Era Tito Vespasiano, que mais tarde iria se tornar, ele era general e mais tarde iria se tornar imperador. E nesse momento, Tito Vespasiano marcha sobre Jerusalém. Quando vocês virem o abominável da desolação, quando vocês virem os exércitos romanos chegando, para provar a nossa interpretação, bota o dedão aí em Marcos 13, em Lucas 21, onde você tem a mesma passagem, só que agora interpretada por Lucas. E você vai ver neste instante esta palavra interpretada por Lucas, que nós vamos ter oportunidade de ver no momento a seguir.
nós podemos ver aqui a profecia de Jesus Cristo se cumprindo na íntegra, não em partes, mas na íntegra. Aqui nós estamos no versículo 14. Para que você possa compreender este momento, meus queridos, é necessário que você olhe para a Bíblia, olhe para o momento em que você está aqui olhando a Bíblia, olhando e vendo aquilo que Deus está fazendo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade dos meus irmãos ouvirem essa palavra, Senhor, e darem continuidade, Senhor, porque ela ainda continua nesse mesmo tom da pregação. Nós estamos na segunda pregação e nós teremos mais uma ainda sobre esse mesmo assunto. E nós daremos continuidade. Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos, Senhor, que estão junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de alegria e de paz. Amém.